Bom dia, multiplicador! Olá, você que acompanha a gente aqui na TV Cidade, tanto pelo Instagram, tanto aí pelo YouTube. Peço para você já curtir aqui e nós vamos falar sobre gestão de negócios, os desafios da gestão no dia a dia, o que é gestão, o que a gente pode considerar como gestão no nosso negócio. Eu não sei você, mas eu passei por algumas e ainda continuo precisando de orientação. E o nosso princípio aqui é trazer respostas para mim e para vocês que nos acompanham. Então, multiplicadores, eu trouxe aqui uma pessoa que já estou há tempo querendo trazer aqui no programa, que é o Adriano. Adriano, contador, também tem uma empresa de contabilidade e vê muitas histórias acontecer aí no meio dos empresários e as dificuldades e os desafios de uma gestão de negócio. Adriano, eu quero que tu se apresente então para os multiplicadores. Que bom. Miriane, obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui com você nesse momento. E realmente fazia um tempo que a gente estava buscando encontrar as agendas, a gente acabou não conseguindo convergir, mas graças a Deus deu tudo certo hoje. Eu me chamo Adriano, atuo na área da contabilidade, tenho uma empresa, então sou um empresário por opção contador, eu brinco. Então a gente acaba empreendendo em outros nichos também, mas a contabilidade é o nosso core business principal que nós temos. E a ideia hoje é que a gente possa desenvolver um papo legal aqui, falar um pouquinho sobre gestão. Nesses anos que nós já estamos há mais de 10 anos atuando como escritório, já atendemos já uma gama interessante de clientes e isso nos trouxe um know-how, além de uma formação também e ter passado por algumas empresas aqui da cidade. A minha formação então é em contabilidade, então MBA em controladoria. Já passei por grandes empresas aqui, trabalhando nas áreas de controladoria, finanças e também na área de auditoria interna. Então isso acabou me dando um pouco de experiência para tratar um pouco do todo da empresa e não só especificamente a contabilidade. Por isso que eu defendo muito que a contabilidade ela é uma boa ferramenta de gestão para o negócio e que às vezes é negligenciado pelos gestores. Eita, já entrando então no conteúdo da pergunta, o que é gestão, gente? O que se considera como gestão? Bora lá. A grande questão é que gestão, geralmente os empresários, os gestores, eles acreditam que gestão ele envolve basicamente o financeiro, basicamente as finanças do negócio, e ali ele está fazendo gestão do negócio. Só que a grande questão é que gestão envolve todos os aspectos do negócio. Envolve desde o aspecto do RH, envolve o aspecto do negócio em si com relação às vendas, envolve o planejamento dessa empresa, que pode ser um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, tudo é gestão dentro de um negócio. E às vezes o gestor ele acaba se perdendo um pouco nisso, porque ele acredita que se ele cuidar bem das finanças dele, se ele cuidar bem do fluxo de caixa, se ele cuidar bem ali das entradas, das saídas do seu negócio, entender para onde que vai o seu dinheiro, ele está fazendo gestão. E aí ele acaba descuidando, por exemplo, do motor do negócio dele, que é vendas. Vendas é o motor, é o coração do negócio dele. Só que vendas também necessita de gestão, porque hoje você acaba envolvendo vários aspectos. A própria questão da internet, por exemplo, ela acabou revolucionando as vendas, porque você tem hoje um aspecto de vendas que é muito voltado hoje para o digital. A internet conseguiu mudar isso, as redes sociais mudaram isso, e isso envolve gestão. Então, o aspecto da gestão, ele precisa ser envolvido em todos os departamentos da empresa. Então, gestão é você ter uma visão sistêmica do teu negócio, e essa visão sistêmica se transformar em resultado no final das contas. Porque o fruto da gestão nada mais é do que um resultado, seja ele um lucro que vai se reverter em caixa, e uma boa geração de caixa depois, porque é para isso que todo empresário abriu o negócio. Todo empresário ele abre o seu negócio pensando no retorno do dinheiro que está sendo investido. Então, a gestão ela precisa ser esse compêndio de ações que o gestor toma todos os dias, de decisões que ele toma, e essas decisões ela precisa ser baseado em fatos, precisa ser baseado em números. E aqui entra um ponto interessante, Miriane, porque eu defendo muito a contabilidade como como essa entrega que consegue trazer números, que consegue trazer informações para que o gestor ele possa visualizar isso e a partir disso tomar decisões. E a contabilidade hoje, ela passou e ela está passando por um momento interessante que ela está indo muito para o digital. Então hoje a gente tem, por exemplo, uma contabilidade que ela pode ser uma contabilidade real time.
Então, a contabilidade já não está tratando mais de fatos passados, está tratando de fatos presentes que pode dar uma visibilidade para o futuro. Então, por isso que eu defendo muito a contabilidade como uma ferramenta de gestão e uma ferramenta que ela consegue pegar todos os fatos que aconteceram dentro da empresa e transformar esses fatos em números e esses números trazerem indicadores para que o negócio possa, então, ser gerido por esse gestor. Então, eu defendo bastante nesse sentido, mas, resumindo, né, a gestão, então, na realidade, é o todo da empresa. Ela não pode ser particionada por departamentos ou por setores, porque senão ela vai ficar deficitária. Tá, tem que ter alguém que realmente veja o todo da empresa. E a questão de hoje em dia tem muito que fazer gestão e estar no operacional. Como é que lida com isso? Esse é o grande desafio do negócio. Porque o grande desafio do negócio é que muitos empreendedores, eles, na grande maioria das vezes, eles iniciam um negócio por necessidade e não porque eles têm uma vocação para o negócio. Então, vamos pensar o seguinte, você tem o funcionário lá que está trabalhando dentro da empresa, por algum motivo, o dono do negócio precisa se ausentar e ele diz, olha, deixa eu vender para você esse negócio, você é proprietário da Casa Rosa, e aí você decide por um outro projeto, um corretor de imóveis que está lá atuando junto contigo, você diz, olha, deixa eu vender para você esse negócio, e ele começa. Mas ele é um ótimo corretor, ele é um bom corretor, ele vende muito bem, ele performa muito bem nas vendas. Aí acontece de ele entrar para o negócio e não entender de gestão. E aí o que acontece? Ele começa a vender, o dinheiro começa a entrar dentro do negócio, começa a movimentar a empresa realmente. E como ele é muito focado no operacional, como ele está muito focado no operacional e ele não tem o conhecimento técnico para fazer a gestão do negócio, muito provavelmente ele vai ter necessidades ali na frente e ele vai sofrer um pouco nesse sentido. Que é o que a grande maioria... a minha história. Que é o que a grande maioria das pessoas, dos empreendedores, acabam sofrendo. Por quê? Porque ele entende da operação, mas ele não entende de gestão. Então, tudo bem que comece pela operação, mas é necessário que, em algum momento, o empreendedor ele pare e pense o seu negócio a partir da ótica de um gestor, e não a partir da ótica de um operador. A grande questão é que nem sempre isso acontece. Então, a dica aqui muito importante para você que está começando o seu negócio, ou para você que já está com o seu negócio, que está andando, e você tem um certo nível de dificuldade nesse sentido, é que você busque conhecimento. E eu acredito muito, Meriane, que o primeiro conhecimento, além do técnico que o empreendedor e o gestor precisam ter, é o conhecimento de si próprio. Por isso que o desenvolvimento pessoal, ele é um dos caminhos primordiais para o gestor, porque ele precisa entender aonde ele é bom, ele precisa entender aonde ele performa muito bem. Porque, do contrário, ele vai necessitar de braços para auxiliar ele nesse sentido. Então, se ele tem uma dificuldade, por exemplo, com o financeiro, que é o que ninguém gosta de fazer. A maioria dos empreendedores, dos gestores, odeia fazer financeiro. Mas o financeiro acaba sendo o pulmão do negócio. Se vendas é o coração do negócio, o pulmão do negócio acaba sendo as finanças. E ele precisa olhar para isso. Ele precisa contratar alguém para ajudar ele. Ou ele terceiriza esse setor. Eu não tenho dinheiro hoje para contratar um financeiro especificamente. Terceiriza esse setor. Nós, por exemplo, lá no escritório, nós temos um setor que cuida especificamente do financeiro das empresas. Para quê? Para que justamente o empreendedor, ele saia desse operacional dele que ele precisaria ter e ele consiga, então, olhar para o core business dele de uma forma mais macro, mas ele continue lá vendendo. Então, se ele é um corretor, ele continua vendendo. Ele é um corretor empreendedor, ele continua vendendo, mas ele sabe que alguém está cuidando dessa área para ele, porque ele precisa depois ter essa visão do todo, essa visão sistêmica do todo. Então, esse é o grande desafio, é você conseguir dar conta do operacional, mas ao mesmo tempo olhar para a gestão. Não é fácil, eu sei porque eu passo por essas necessidades às vezes. Então, com equipe, isso acaba diluindo, porque você vai terceirizando, você vai colocando uma equipe ali, alguém que cuida para você ali do financeiro, daqui a pouco você já coloca um assessor ali para a área de vendas, que consegue te ajudar um pouco mais com o CRM, né, na área de vendas, Sim. porque o CRM é muito importante, mas é um desafio gigante, é um desafio enorme você fazer essa balança entre o operacional e olhar o todo do seu negócio, né? E com isso nós vamos brindar a gestão, né? lá. Uma boa gestão de negócios. Maravilha, obrigado. Tu sabe que quando tu trouxe o exemplo do corretor, eu cresci com o meu negócio, né?
Eu sou corretora desde os 22 anos. E eu vendia, performava muito bem. Muito bem, mas dentro bem, consegui ter meu apartamento, comprar meu primeiro carro zero, tudo como corretora. Que maravilha. Nossa, feliz da vida. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu abri a imobiliária com 27 anos. Porém, quando eu abri a imobiliária, foi horrível, gente. Foi horrível. Olha, os primeiros 2 anos, assim, ó, eu levava choque de tudo que era lado. Porque eu sabia ser corretora. Eu não tinha noção de gerir uma empresa. E eu não tinha acesso, como a gente tem hoje, a um programa como Multiplicação de Negócios. E que tá aí disponível pra gente. Autoconhecimento, então, desenvolvimento pessoal, que hoje tá aí despertando a gente para certos assuntos que tu vai vendo onde tu é mais carente. E aí depois disso a coisa começa a alinhar e aí dá essa sensação de ficar mais fácil. Sim, porque não é que tá mais fácil, é que tu tá mais forte para lidar com aquilo. Perfeito, isso mesmo. Né? Isso mesmo. Não é que tá, não, tu tá mais estruturado, você tá mais para lidar com aquilo. Depois passou 2 anos, veio outro desafio, depois veio outro desafio. Mas tem coisas que hoje eu não passo mais referente ao que eu passei lá no início da imobiliária, porque nesse assunto em tais assuntos onde eu tinha mais dificuldade, eu já tô mais preparada. Perfeito. Né? E essa visão aí, então, quando eu trouxe a questão do operacional para ti, eu precisava estar à frente das vendas, mas também precisava treinar a equipe, mas também precisava que a equipe vendesse, mas também, senão não tinha lógica ter uma imobiliária. E talvez outras pessoas de outros anos aí se identifiquem comigo. Eu tenho amigas que nos acompanham, amigas, por exemplo, que tem loja. Perfeito. E ela que faz tudo. Nesse momento a loja é dela, né? Então é ela que abre a porta, é uma loja e ela tem essas lojas. O que tu vê, qual que é o maior pecado, vamos dizer assim, que tu vê os empreendedores cometendo? Bom, falei para vocês sobre a questão da gestão financeira, né? Eu acho que a minha percepção como empresário e a minha percepção como contador é que o empreendedor, quando ele está somente no operacional, ele precisa pegar 2 vértices importantes, que é vendas e financeiro. Então, se você não pode olhar para os demais pontos do teu negócio dentro de uma visão sistêmica, que teria muito mais que isso, olhe para a venda se você está sozinho e olhe para o teu financeiro. E aí você pode aproveitar o expertise porque você tem um contador. Todo empreendedor precisa de um contador. Então, todo mês você manda informações, você manda seu extrato bancário, você manda os documentos para o seu contador. O seu contador tem informações valiosíssimas. Chama ele para perto para conversar e pede para ele: o meu negócio está dando lucro ou está dando prejuízo? Onde é que eu enxergo isso? De que forma eu enxergo isso? Porque daqui a pouco, o que vai acontecer? Vamos usar só um exemplo de uma peça, na realidade, de um indicador que a contabilidade te entrega, que é uma demonstração. Demonstrativo do resultado do exercício. O demonstrativo resultado do exercício, ele consegue trazer para você a tua receita, consegue trazer para você as tuas despesas, consegue trazer para você o teu custo do produto vendido, consegue mostrar para você o quanto de impostos que você está pagando e consegue mostrar para você se você está tendo resultado ou não do teu negócio, se está dando lucro ou prejuízo. Então, se você está sozinho na operação, que eu sei que é o grande dilema, por exemplo, dessas suas amigas aí que estão lá com a loja, né, no comércio, batalhando dia a dia para fazer o negócio acontecer, tem salão, mulheres que empreendem em outros ramos, olhe para isso. Homens de prestação de serviços, que a gente Perfeito. tem muito Tem né? muito, e eu atendo, que é prestador de serviços. Isso, e eu atendo também lá, né, esses empreendedores que eles acabam sendo basicamente um autônomo com CNPJ, né? Ele está ali sozinho, tem um CNPJ porque ele precisa colocar notas fiscais para os seus clientes que ele está atendendo. Então, eu diria para ir para esses 3 pontos. Cuida das vendas, olha para vendas, que é aonde vem a receita do seu negócio. Olha para o financeiro, faz uma gestão mínima financeira. Se você não tem um software para te ajudar e você não entende software, pega um caderno e anota entradas e saídas. É o básico do básico. Vai te ajudar a entender o caminho do dinheiro. E você tem um contador. Se você tem um contador, utilize esse contador para te ajudar nesse momento. Tenho certeza que ali você vai conseguir enxergar coisas básicas do dia a dia. Esse contador vai poder te auxiliar. Nós auxiliamos vários clientes lá do nosso escritório nesse sentido, para entender onde é que está o gap do teu negócio. Porque daqui a pouco você está muito bem ajustado nos teus custos e despesas, por exemplo, e a tua precificação está errada. A tua precificação está equivocada. Quem consegue te dar esse número
teu contador te ajuda. Mas agora no dia a dia que você está lá, foco em vendas 80% do seu tempo. Então se você quiser uma métrica aqui, coloca 80% da tua força em vendas e 20% para você olhar a gestão do teu negócio. Mas começa pelo financeiro. Dá uma olhadinha ali nas tuas entradas, tuas saídas, porque aí você já começa a entender qual o caminho que o teu negócio vai ter. E isso é muito importante para você que está sozinho. É claro que uma empresa que está mais estruturada, ela vai ter pessoas para começar a auxiliar nesse sentido. Mas se não tem, esse é o caminho, é a dica que a gente pode dar, que a gente percebe que o empreendedor, quando ele está iniciando, ele consegue começar a ter um pouco mais de sucesso do que, como você comentou, né? No início, a gente vai aos tombos, às vezes, né? Como diz na linguagem coloquial, aos trancos e barrancos. Mas é melhor que a gente tenha um pouquinho de base. Vai te ajudar a você alavancar mais rápido a tua empresa. Aí, indo para um outro universo, que é realmente daí já as empresas de médio porte, que já tem pessoas ajudando, Perfeito. Né? E ainda até esse líder, esse dono sair do operacional e deixar de se sentir culpado, né? Porque a gente entende, quando a gente vem de uma família trabalhadora e tá se reconstruindo na vida, que o botar a mão na massa é o produtivo, né? Mas aí depois vai chegando um momento o teu negócio que, se tu ficar focado exatamente nesse operacional, Sim. você deixa de olhar para outros aspectos do negócio. E traz um pouco para nós dessas realidades que tu tem visto por aí. A grande questão, na realidade, desse empreendedor é a síndrome do impostor, né? Síndrome do impostor. Fala como é que funciona isso no empreendedorismo. A síndrome do impostor é você estar no lugar onde você acha que você não merece estar. Então, o médio empresário, ele já consegue estar no momento em que ele não precisa estar tanto no operacional. Porque provavelmente ele já tem um vendedor, provavelmente ele já tem alguém que já cuida um pouco das finanças dele, então ele já tem alguém que já está cuidando um pouquinho da agenda dele nesse sentido. E aí ele se pega naquele momento do o que eu vou fazer. Eu tenho alguém que já faz isso por mim. Então, agora para que eu sirvo? Então, para que eu sirvo? Se eu tenho já quase todos os meus departamentos, meus setores aqui do meu negócio já estão com alguém operacionalizando e eu não estou mais fazendo. Então, a gente sempre brinca que essa é a síndrome do impostor. Eu não mereço estar onde eu estou. É claro que merece, porque você construiu esse caminho para estar onde você está. Então, o grande desafio, porque aí o cara já entra para um cargo mais de CEO, né? Ele já começa a pensar mais a estratégia do negócio. Então, ele precisa gastar o seu tempo a partir de agora, não meditando se ele é um impostor ou não, mas ele precisa meditar a partir de agora qual o próximo passo que eu vou dar no meu negócio. Qual é o próximo passo que eu vou dar na gestão do RH, na gestão das minhas finanças, na gestão das vendas. As minhas vendas, elas estão sendo produtivas, não estão sendo? E quem sabe aí é onde, a gente estava conversando aqui um pouco antes nos bastidores aqui, que é onde você chega num platô. O que acontece? O gestor, ele chega naquele momento que ele estabiliza e ele não sabe qual o próximo passo dar. O que nós temos visto no mercado aqui é o momento de você contratar consultoria. Aqui chegou o momento de você trazer expertise de mercado, pessoas que sabem mais que você, consultores que sabem de áreas muito específicas, que vão fazer você ir para o próximo nível. Então, puxando de novo o assado, da brasa para o assado do contador. O contador pode ser um cara desse. Mas, o que acontece? Daqui a pouco você vai precisar de uma expertise melhor na área de vendas. Então, pega um consultor que entende de vendas, alguém que realmente já passou por um caminho que você quer passar. Alguém que já trilhou o nível que você quer trilhar. E aí é o momento de você contratar consultorias. Então não há demérito nenhum nesse sentido, mas é o momento de você trazer essa expertise de mercado, trazer pessoas para que você consiga planejar o próximo passo. Porque aí vai exigir mais conhecimento técnico de você como gestor, vai exigir mais da tua equipe, porque provavelmente você vai dar um salto maior agora. Então, quando você chega nesse momento, Miriane, é o momento em que provavelmente o gestor ele dá um salto que ele dobra o tamanho da empresa. Às vezes ele triplica o tamanho da empresa de um ano para o outro, e ali é o momento que exponencializa o negócio dele. Só que também exponencializam os problemas. Né? Então, é ali o momento em que esse CEO agora, ele precisa, esse diretor desse negócio, ele precisa ir buscar mais conhecimento técnico. E aí a gente volta de novo para o autoconhecimento. Porque se ele não souber lidar com pressões maiores,
ele não vai poder subir de nível, porque uma coisa é você administrar um faturamento de R$1 milhão por ano. Outra coisa é você administrar um faturamento de R$1 milhão por mês. Os teus problemas vai multiplicar por 10. Então, sim, a grande questão é você trazer pessoas agora. Então, agora, nesse médio porte, é o momento de você trazer pessoas para o teu lado, pessoas que vão realmente levar e te ajudar a levar o teu negócio para um próximo nível. Agora, indo para a linha das consultorias, né? O mercado tá cheio de consultores, sim, né? Mentores, consultores. Mas, às vezes, se percebe, por exemplo, que aquele consultor ele não tem experiência na minha área. E tem muita oferta de consultoria no mercado, né? A questão é o desafio, qual é que é para mim? Qual desses consultor... Hoje eu estou sendo acompanhada por uma consultoria financeira, eu pago por hora para ela ir lá para me explicar, porque eu não sei você, mas a minha dificuldade era, gente, eu digo que eu sou muito de verdade, eu sou muito, não que você que já vem todo alinhado não seja, tu entendeu? Mas eu tinha muita dificuldade do que é o meu dinheiro, do que é o dinheiro do negócio, antecipação de lucro, não sabia que, sabe, aquela mistura toda total, né? Sim. E eu já tive algumas pessoas maravilhosas, mas que eu tive uma agora que realmente conseguiu olhar para mim e quase ser uma babá contadora. Não é nem uma contadora, é uma babá. Maravilha, parabéns para essa contadora. É uma babá, parabéns. Porque a questão de preencher as planilhas, eu sempre tive quem fizesse para mim por um tempo, né? E aí depois, o problema é que quando tu tem uma pessoa só que ela faz pra ti, quando ela sai, tu fica completamente perdido, desassistido, né? E esse é o desafio também do pequeno empreendedor, do pequeno empreendedor. E aí tem agora consultorias que tu paga por hora pra essa pessoa estar nessa empresa, fazer o acompanhamento contigo. E eu digo, ela é quase uma babá nesse momento, porque são coisas que pra você sejam muito básicas, já está mais avançado, mas pra mim e uma galera aí que tá empreendendo, ainda seja algo muito novo. Sim. Coisa que pra ti, que é da tua realidade como contador, é algo óbvio, é óbvio. É óbvio. Mas pra mim não era, sabe? E é uma falta de consciência, parece. Porque o que acontece? Você comentou, né? Eu sou muito boa vendedora, eu sempre fui muito boa vendedora. Todo empreendedor, ele começa assim. Ele é um bom montador, ele é um bom eletricista. Ele é um bom pedreiro. E aí, a partir do momento que você começa a operação e você começa a trabalhar o dia a dia disso, é que você realmente toma a realidade do negócio. E aí, você estar bem assessorado vai fazer uma diferença gigante no seu negócio. Então, a gente falou do médio porte, mas daqui a pouco, se você é do pequeno porte, você tem um pouco de sobra de caixa que você consegue trazer como você fez, né? Pegar essa contadora e dizer assim, me pega pela mão aqui, me auxilia nessa área que eu não tenho conhecimento técnico, ou eu não sou boa nisso, vai te ajudar muito, porque muito do aspecto do crescimento do teu negócio vai passar por um financeiro bem ajustado, vai passar por um fluxo de caixa bem detalhado para você entender o caminho do recurso, para onde é que vai o dinheiro, onde é que são as minhas maiores fontes de receita, entendeu? Então, se você está ali no dia a dia vendendo, você está lá negociando os imóveis, o dinheiro da comissão está caindo ali dentro, mas você tem despesas fixas, despesas variáveis, você quer investir no seu negócio, você tem um marketing digital que você está colocando hoje para rodar, e aí o que acontece? Quando o financeiro vem, essa consultoria vem e abre isso para ti, você começa a enxergar, você diz, caramba, meu dinheiro está indo para esse caminho, mas não está retornando da forma como eu imagino. Eu posso estar gastando errado, eu posso estar gastando mal, posso não estar gastando errado, mas posso estar gastando mal. E aí uma consultoria te ajuda bastante nesse sentido. Por isso que é bom você ter algumas consultorias. Você não consegue pagar uma consultoria cara hoje? Pega alguém no início, que vai te ajudar com o básico ali. Mas é sempre bom você ter consultorias, assessorias que te ajudem para você ir podendo galgar novos caminhos, mas também ir subindo os degraus do empreendedorismo, conforme a sua empresa vai crescendo também, né? Eu tenho acompanhado direto o teu Instagram e tu tem trazido umas realidades muito cômicas, reais, mas de uma forma muito divertida, né? Que me alcançou, né? Porque e a mim e a muitos outros empreendedores, empresários também, as armadilhas do dinheiro fácil, né? Do acesso àquele dinheiro fácil, né?
E quais que é as maiores armadilhas financeiras que tu vê aí os empresários caindo? Olha, de armadilhas financeiras para o empresário, primeiro é não controlar seu financeiro. Esse é o primeiro ponto. A segunda armadilha, você falou antes, a segunda armadilha é você misturar o seu dinheiro PF com o dinheiro PJ. Se você quer que o seu negócio não tenha sucesso, misture os dois. Essa é a maior armadilha que existe para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, porque o grande empreendedor ele já entendeu que ele precisa ter uma governança ali dentro do seu negócio, ele já sabe que ele precisa fazer gestão. Mas o pequeno e o médio empreendedor, ele cai nessas armadilhas de, tem dinheiro dentro da empresa? Eu vou utilizar, eu vou comprar um carro novo, eu vou me dar o luxo de ir no mercado e gastar além do que eu devo, eu vou me dar o luxo de agora e fazer uma viagem que eu não deveria, porque ele está acessando o dinheiro da empresa, não o dinheiro dele. Então, para mim, a maior armadilha que o empreendedor ele pode cometer para si mesmo, se auto-sabotar, é isso. É não fazer essa divisão. Você que é empreendedor, você precisa definir um prolabore seu dentro do seu negócio. Essa é a primeira definição financeira que você faz. Então, o salário do dono não é o lucro. O salário do dono não é o lucro. O salário do dono não é o lucro. Então, não se engane com relação a isso. Por que você não deve se enganar com relação a isso? Porque a sua empresa ela tem um nível de capacidade de pagamento. Conforme o seu nível de vendas, conforme o seu nível de custo, conforme o seu nível de despesas dentro do negócio. Então, a gente não pode se enganar porque, do contrário, vai faltar para a operação. E aí, o que acontece, né? Se você entra numa armadilha dessa de misturar PF com PJ, provavelmente vai chegar um momento que vai faltar dinheiro para pagar as contas da empresa. E aí você vai deixar a empresa sem possibilidade de operação. E isso é péssimo para o seu negócio. Porque aí, se você pensava em fazer seu negócio crescer, o seu negócio retrocede. Porque não vai ter dinheiro para você investir no marketing, não vai ter dinheiro para você aumentar o teu espectro de vendas. Então, essa é uma das piores armadilhas que o empresário, o empreendedor, o microempreendedor pode cometer. Misturar PF com PJ. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, separa isso rapidamente dentro do seu negócio. Define um prolabore para você, que é a capacidade que a sua empresa pode pagar. E o que sobrar depois vem como distribuição de lucros, que, aliás, não tem tributação, pelo menos até agora, sobre a distribuição de lucros. Então, você define um prolabore e depois todo o restante da distribuição que você vai fazer, seja ele trimestral, seja ele anual, o que você faz? Você leva ele sem tributação nenhuma, porque você já tributou lá na PJ. Então, você já pagou os impostos lá dentro da PJ. Esse lucro ele vai isento para a tua pessoa física, lá na tua declaração de imposto de renda, depois você faz o ajuste lá, seu contador vai te ajudar. Então, percebe? Você já tem até um nível de economia aqui se você faz nesse sentido. Mas não transforme a sua empresa num caixa eletrônico para você sacar dinheiro toda hora. Sabe que eu tenho uma amizade e eu estava conversando com ela essa semana. E aí ela disse, eu nesse mês eu não vou poder, prestação de serviço, eu não vou poder investir em marketing. E aí eu conversando com ela, mas eu dei um presente para um filho meu, e o presente era um presente, bem significativo, né? Aí eu pensei, disse, pois é, aí agora que eu entendi o que é a questão de antecipação de lucro, aí o teu marketing que tu não vai poder investir, amigo, reinvestir, né? Porque também existe também um tempo no negócio, alguns negócios levam tempo para até eles darem um retorno. Sim. E no início, a gente ter consciência que não é porque não deu lucro agora, vai continuar sempre assim, mas é um processo até isso. Não está errado esperar a gente entender que a empresa leva um tempo até ela ter um retorno real. De jeito nenhum, Miriane. E na realidade, sabe o que acontece, Miriane? As pessoas elas negligenciam a fase das empresas. Então, a empresa, todas as empresas, elas têm fases. Então, vamos fazer uma analogia aqui com relação a uma criança. A sua empresa, quando você formaliza o seu CNPJ lá, a sua empresa nasceu, é um bebezinho. Esse bebê, ele precisa de alimento, ele precisa de cuidado, ele precisa que troque a fralda dele. E é o momento onde você, como empreendedor, vai errar bastante. É o momento onde você vai errar nas decisões, você vai errar no atendimento, você vai errar na compra da mercadoria, você vai errar na estratégia comercial que você está vendo para a venda do seu produto. Então, faz parte. Aí, quando você está começando ali a ganhar 1 ano, 2, você começa a dar os primeiros passinhos, engatinhou, dá os primeiros passos. E aí você começa a dar os primeiros passos, você já começa a explorar novos horizontes, começa a enxergar coisas melhores. Então, percebe? Há uma analogia aqui entre esse aspecto da criança e da empresa, por exemplo, porque a empresa também passa por esse nível de fase do bebê, da criança, do adolescente e da fase adulta. Então, você vai perceber que agora, você como empreendedor há tanto tempo já,
você já passou por essa fase do bebê, do engatinhar, do caminhar. Daqui a pouco as empresas vão estar lá na fase da adolescência, é a fase do crescimento, é a fase de explorar novos horizontes. Aí depois vem o momento da estratégia, o momento em que você encontra o amor da sua vida e vai casar. A sua empresa também, ela chega no momento que daqui a pouco ela pode formar estratégias, formar parcerias estratégicas, aliás, que pode fazer a empresa crescer. Você pode fazer um collab, por exemplo, do seu negócio com outro negócio que tenha sinergia, e aí vocês multiplicam exponencialmente o seu negócio. E aí vai chegar um tempo em que a sua empresa, ela realmente amadureceu, ela cresceu, ela está num nível de faturamento, lucratividade muito bom, que é o momento da fase adulta. É o momento em que você estabilizou o seu negócio. É claro, ele precisa continuar crescendo, que negócio que não cresce morre, né? Mas o negócio, ele tem essas fases que ele vai crescendo e que ele vai galgando, e você como empreendedor, você vai amadurecendo com ele. Até que você vai chegar no momento em que realmente você vai dizer, olha, eu investi tudo que eu podia investir, agora eu vou tirar tudo que eu posso tirar, né? Claro, dentro dos parâmetros que foram definidos lá dentro do seu planejamento, mas, olha, sobrou um lucro, o que eu vou fazer com esse lucro? Eu não vou reinvestir esse lucro todo, eu vou me dar o benefício aqui agora de pegar esse lucro aqui e vou fazer a tão sonhada viagem que eu quero, eu vou investir na casa nova, eu vou trocar de carro, eu vou comprar um carro de um porte maior, melhor, não sei. Então, a gente precisa olhar para isso, porque uma empresa, quando ela nasce, ela tem um nível. Quando ela tem lá seus 10 anos, ela precisa estar em outro nível. E aí, aqui tem um ponto importante, Milene, que é um ponto de atenção, sabe por quê? Porque, às vezes, o que acontece? A empresa, ela tem 10 anos, mas ela ainda é um bebê. Por quê? Porque os processos que aconteceram de gestão dentro do negócio não amadureceram ao ponto dessa empresa ter 10 anos. Ela continua ainda tendo aspectos de um bebê. E aí, por que eu falei da questão da assessoria externa, de você buscar uma consultoria? Porque um consultor vai olhar para você e vai dizer, nós precisamos olhar para os primórdios do teu negócio. Vamos voltar aos fundamentos? Vamos. E aí sim, você tem uma bagagem que daqui a pouco é de 10 anos. Se você voltar para os primórdios do teu negócio, o que isso vai acontecer? Você vai poder galgar esse tempo aqui de forma mais rápida. Porque você deveria estar com 10 anos, mas você está com 3. Então isso é muito importante que você saiba qual fase, qual o time que eu estou do meu negócio, para que você possa tomar decisões conforme o time. E a gente sempre tem que lembrar que o caixa é o que manda tudo, né? A gente brinca lá, às vezes faz uns vídeos engraçados lá dentro, você comentou do Instagram, né? Que qual que é o nosso intuito? O nosso intuito é levar diversão para a turma, que até tem um nível de engajamento nesse sentido, porque o Instagram entrega isso, né? Se você tem alguma coisa divertida ali. Mas o meu intuito é levar esse espírito mais leve para o empreendedor. O empreendedor, ele acaba passando por grandes dificuldades, às vezes a gente passa pressões que só nós como empreendedores passamos. Então, se a gente puder deixar isso mais leve, mais fácil, a gente faz. Então, pelo menos ele pode dar um pouquinho de risada, aprender alguma coisa com a gente ali, né? E para terminar nosso programa, eu estou estendendo ele um pouco mais porque o assunto está muito bom. Pontos de partida. Vamos ir trabalhar uma realidade também, que às vezes o meu ponto de partida parece muito mais atrás quando se fala em recurso, em conhecimento, do que de algumas pessoas, né? E também, ou muito mais à frente do que de outras. E às vezes colocar todo mundo no mesmo balaio, vou usar esse termo aqui, perdão, né? Mas esquecer que algumas pessoas estão, o início dela não é igual ao início de outra pessoa, que se ela errar no negócio, ela tem um suporte. Tem pessoas que se errarem no seu negócio, não tem suporte nenhum. Não, verdade. Tá, eu venho dessa linha. Se eu errar no meu negócio, eu não tenho de onde tirar. Existem pessoas, até aguentou, a minha empresa tá maturando, né? Consegue se manter ali nesse período, né? O seu CPF já está muito forte, já chegou. Mas tem pessoas que, então, analisando que nem todo mundo sai do mesmo ponto de partida. Se é que tu me entende? Entendi. Essa a grande questão nesse sentido é que o empreendedor, ele tem que cuidar com o comparativo, né? Então, vamos usar um exemplo. Eu parti de um empreendedorismo, eu parti para o empreendedorismo, na realidade, como pioneiro dentro da minha casa, dentro da minha família. Para vocês terem uma ideia, eu fui o primeiro a ser formado dentro da minha família de várias gerações. Eu tenho uma faculdade, tenho um diploma. Então, começa por ali. Do que, por exemplo, eu tenho amigos meus hoje que têm empresas contábeis e que eles estão sucedendo os pais.
Então já tem uma carteira de clientes já consolidada, uma carteira de clientes já de longos anos que o pai construiu, e ele começou no empreendedorismo a partir daquilo. Eu comecei, por exemplo, no empreendedorismo a partir do zero. Meu primeiro cliente, eu fui bater na porta dele lá, que é um grande amigo meu hoje, o João Batista, e que eu disse assim, João, me dá uma oportunidade de eu ser o contador do teu negócio. E ele me disse, vou te oportunizar isso. Então, a grande questão é você não se comparar. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu modo. Uns vão partir já com uma vantagem, outros zero vantagem, né? Não tem vantagem nenhuma, vai sair, como a gente brinca, né? Quebrando pedra, abrindo mato realmente. Outros já vão chegar e a trilha está pronta, ele só vai continuar a caminhada a partir dali. Então, não se compare. Você tem uma trajetória, você tem um caminho para seguir, você tem um propósito para cumprir aqui nessa terra, que depende de você, depende única e exclusivamente de você olhar para dentro, ver suas potencialidades, entender onde você é forte, aonde você não é forte, traz gente que é forte naquela área para te auxiliar, que eu acredito que isso seja a grande virada de chave para qualquer um dos empreendedores, é você colocar pessoas-chave nos lugares onde você não é bom. Mas a gente tem que cuidar com o comparativo. O comparativo ele é muito ruim, menino. Porque o comparativo ele menospreza as potencialidades que você tem, ele diminui a potencialidade que você tem. Bom, se você não está ainda no caminho onde você quer, no patamar onde você quer chegar, batalhe por isso, vai atrás. Tenho certeza que logo você se iguala ou até passa aquela pessoa que estava à frente de você. Então você precisa manter esse brilho dentro do seu coração. Sabe, essa chama acesa de eu nasci para isso, eu quero crescer, eu quero prosperar, porque o empreendedor é esse cara que ele tem essa veia já dentro do coração, né? Que ele quer mais, ele quer buscar mais, ele quer se desafiar, então continue com essa chama acesa, apesar das dificuldades, porque às vezes as dificuldades vão tentar diminuir você, sabe? Não foque nos seus erros, você vai errar bastante, transforme esses erros num degrau para você pisar e subir, mas olha sempre para o horizonte e determine aonde você quer chegar. A grande questão é, eu tenho um objetivo e eu vou sair daqui do ponto A para o ponto B. Então, não fica olhando para os erros nessa trajetória do ponto A para o ponto B. Olha para o ponto B e continua caminhando. Então, a grande questão é, não se compare. Então, gente, com esse final dessa mensagem aí, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estão com a gente até agora. E também gostaria de te pedir que tu deixasse teu Instagram para quem quiser te seguir lá, acompanhar o teu material. Maravilha. Gente, você pode me acompanhar então ali no Adriano Vieira Contador, pode ir lá no Instagram, também a Davos Controladoria, que é o nosso negócio, também você pode acompanhar a gente lá, você vai ver vídeos engraçados lá, mas também você vai ver muito conhecimento técnico que você vai poder absorver ali, a gente sempre quer colocar uma dica para você poder ter a sua gestão de uma forma um pouco mais leve, e a gente pode se encontrar por ali, trocar uma ideia, me chama lá que a gente pode auxiliar vocês também nessa caminhada aí nesse momento. E eu vejo todos vocês no próximo Café com Multiplicação de Negócios.